E aí galera, Dabi na voz. Muito obrigado pelo enorme apoio que vocês me deram nos últimos vídeos, e também por baterem quase o dobro da meta da parte anterior. E a pedido de vocês, hoje eu estou trazendo o recap da parte 8 do prota que reencarnou no corpo do vilão, e conquistou o harém que era do herói. O card da playlist dessa obra vai estar passando na tela. Lembrando, se vocês gostarem do vídeo e quiserem a continuação, deixa o like, inscreva-se no canal e compartilhem esse vídeo com seus amigos, e também comentem para dar mais engajamento. E se esse vídeo bater 8.000 likes, eu faço a parte 9 dessa obra. Na parte anterior, o Roel e a Charlotte foram enviados para o passado de uma outra linha do tempo, e foram cercados por vários monstros bizarros. Enquanto eles lutavam com os demônios peixes, corta para outra cena, onde nós vemos o Popeye rasgando um monstro peixe ao meio, e também tentando manter seu companheiro vivo. E por ser o responsável por utilizar o poder para alimentar o navio, o vice-capitão sabia que após sua morte a energia do barco só duraria mais 10 minutos. Por isso ele pediu para o Popeye ir embora com os outros. É claro, isso seria impossível, já que eles estavam no meio de uma tempestade cheia de monstros. Enquanto se sentia triste com a morte do seu companheiro, o capitão recebeu uma notícia estranha do seu subordinado, e ao olhar para confirmar se era verdade, ele viu um casal de jovens derrotando os monstros peixes, e após sua surpresa, ele ficou sem entender como eles chegaram no seu navio, e ao analisar melhor a situação, ele percebeu que o Roel era de uma família de nobres, e a Charlotte era da família real, já que ela tinha a magia das conexões, e devido a isso ele teve a esperança que sua tripulação poderia ser salva, porque como a garota era da família real, ela seria capaz de operar o navio de guerra. Enquanto o capitão recuperava confiança na sobrevivência da sua tripulação, Roel invocou o Rei Grandar no estilo stand de Jojo Bizarre Adventure, e dizimou vários peixes demônios. Mas para o desespero dos marinheiros, eles viram uma onda gigantesca indo em direção do barco, e após alguns segundos, um Kraken apareceu. É claro, os marinheiros se encheram de medo, e em seguida o Kraken atacou o navio, e vendo a direção que seu tentáculo estava indo, o Roel usou toda a sua velocidade para salvar sua noiva, e em um instante ele apareceu na frente dela, e concentrando uma grande quantidade de energia na mão, ele ativou seu stand, e deu um socão em direção do Kraken. O impacto do golpe foi tão forte que fez vários monstros pequenos serem dizimados, e não foram só eles que foi afetado por esse ataque, os marinheiros e sua esposa também. Eles tiveram que se manter firmes para não serem jogados no mar. Após o impacto do golpe, a Charlotte abriu os olhos, e ficou surpresa ao ver que a chuva tinha parado, e também que a metade do Kraken tinha sido evaporada. Não só ela, os marinheiros também ficaram chocados com essa cena surreal. E enquanto eles viam o cadáver do Kraken caindo no mar, alguns metros daquele lugar, tinha uma bela mulher observando toda a batalha com um binóculo. Ela estava admirada com o jeito que o Roel derrotou aquele monstro gigante. Naturalmente esse super-ataque fez com que o prota ficasse sem energia, e antes dele cair no chão, ele foi segurado pela sua noiva, e após agradecer ela pelo cuidado, ele disse que só precisaria descansar um pouco para recuperar toda a sua energia. É claro, ela também agradeceu ele por ter salvado a vida dela, e enquanto ele saboreava esse momento romântico, ele acabou notando os olhares dos marinheiros. E antes dele falar alguma coisa, o velho falou que ele não precisava se preocupar com seus homens. Eles poderiam continuar o que estavam fazendo. Se eles quisessem mais privacidade, ele emprestaria uma das suas cabines. Depois dessa piada, o capitão explicou para o jovem casal que a Charlotte poderia conduzir o navio. Já que esse barco é conduzido pelo poder de conexões da família real, no momento, o vice-capitão Ravel sofreu um acidente, e não está mais entre eles, e o navio só tem mais 1 minuto de poder restando. Por isso ele queria que a Charlotte tentasse conduzir o barco. Ao ouvir sua explicação, ela decidiu tentar, e usou a joia da sua família para conectar sua magia com o navio de guerra, e em seguida o poder de condução foi restaurado, e a habilidade de Overlock foi ativada. E com isso a rede elétrica começou a funcionar novamente. Após Roel elogiar ela pelo ótimo trabalho, o capitão se despediu oficialmente do seu amigo Ravel, e se preparou para liderar sua tripulação para completar a missão. Mas antes disso ele chamou o jovem casal para assistir um belo show de fogos de artifícios. Isso seria uma homenagem pelos marinheiros que sacrificaram suas vidas pelo bem maior naquele dia. Assim, no lado de fora, os figurantes miraram no cadáver do monstro, e começaram a contagem. E após 10 segundos eles dispararam bolas de canhões nele. Ao ver o Kraken sendo transformado em cinzas, Roel ficou surpreso com o poder de fogo da Frota Dourada. Ao mesmo tempo, fogos de artifícios foram disparados no céu, e um clima romântico se iniciou entre o Roel e a Charlotte novamente. Depois nós vemos o capitão cumprimentando a mulher misteriosa, e descobrimos que ela é Isabela, a rainha do Império Sofia. Quando ela viu o jovem casal, ela achou a garota familiar, e ficou em dúvida se eles estavam no seu navio para roubar os segredos militares do Império, e para saciar sua curiosidade,
Ela perguntou se a Associação de Heróis Sagrados tinha enviado eles, e respondendo sua pergunta, o Roel se apresentou, e ao ouvir que ele é da família Asgard, a Isabela ficou surpresa, e continuando sua resposta, o Prota disse que o Vincent recebeu a carta que ela enviou, e para poder ajudá-la nessa situação difícil, ele usou a magia de teletransporte, e enviou uma pessoa da sua linhagem. Mesmo achando tudo estranho demais, a Isabela não podia negar que ela tinha escrito aquela carta à mão. E presenciando essa cena, Charlotte não sabia que ficava feliz ou triste por seu noivo ser um mentiroso experiente. E interrompendo seus pensamentos, sua ancestral perguntou qual era a identidade dela, e ela mostrou a joia da sua arma com o símbolo que comprova sua identidade, e falou que é alguém da família Sorofia. Pelo futuro da sua família, o chefe ordenou que ela solicitasse a ajuda do Império Sofia. Ao confirmar sua identidade, a rainha Isabela ficou feliz em descobrir que a outra parte da sua família que foi separada, se tornaram um clã Sorofia e conseguiram sobreviver, e após confirmar a identidade do jovem casal, a Isabela levou eles para dentro do seu navio para discutir melhor a situação com eles. Assim dentro do barco, o vilão ficou surpreso com a quantidade de ouros que a rainha tinha. O Império Sofia era parecidos com a família da sua noiva, eles tinham muita riqueza, e enquanto ele pensava em uma forma de roubar um pouco de ouro, a Isabela perguntou se a Charlotte era noiva do Roel, e ela respondeu que seu pai é muito grato ao poder militar da família Asgard. Então ele fez com que ela e o Roel se tornassem noivos, e ouvindo sua resposta, a rainha explicou que isso era uma boa coincidência, ela também está noiva de um Asgard. É por isso que ela fez o Vincent esperar no pier do chifre duplo para que ela entregasse o ovo para ele, e esse ovo que ela mencionou na carta, é a criação de uma das 6 calamidades, o Criador Glacial. As 6 calamidades são os monstros que nasceram depois que a deusa mãe primordial morreu, aqueles que causaram civilizações antigas irem a ruínas uma após a outra. Eles são o Pai da Escuridão, o Devorador de Luz, e o Criador Glacial. Esses são os 3 monstros das 6 calamidades que a Assembleia dos Sábios do Crepúsculo descobriram. A Frota Dourada está encarregada de transportar uma delas, o ovo do Criador Glacial. Infelizmente, eles só conseguiram manter o ovo em um lugar com selo mágico ao invés de destruí-lo. Muitos grupos estão tentando impedir eles de transportar a calamidade, além dos Oceanius que querem tomar o Criador Glacial à força. Os conservadores na família Sofia estão fazendo de tudo para ter esse ovo só para eles, e esses conservadores fazem parte da Associação de Heróis Sagrados, liderados pelo Godon Sofia. E o selo mágico exige uma grande quantidade de alma dourada, e isso faz com que o navio fique lento. Se eles continuarem assim, o navio da Associação de Heróis vai alcançar eles rapidamente, por isso que o Vincent enviou o Roel e a Charlotte para ajudar ela. Essa missão é muito mais difícil do que ela esperava. Atualmente sua frota está encurralada, por isso uma guerra é inevitável. Ao ouvir sua explicação, Roel percebeu que o navio poderia avançar mais rápido se eles puderem acalmar o bloco de gelo, e por causa dessa descoberta, o sistema notificou que ele teve sucesso na reestruturação da linhagem, e uma mutação foi sentida da Pedra da Coroa. Por isso o sistema determinou que a calamidade de gelo é absorvível, mas o hospedeiro não tinha alcançado o nível necessário. Devido a isso existia riscos em absorver o bloco de gelo agora, e para ajudar ele o sistema desbloqueou algumas funções de assistência, mas as moedas de ouro necessárias para a função de assistência era de 300 mil, e como ele não tinha quantidade de moedas de ouro suficiente, ele teria que pegar um empréstimo com 10% de juro com o sistema. Naturalmente ele não gostou dessa ideia, mas como ele sabia que essa é a última missão da Frota Dourada, já que no futuro ela foi selada pela calamidade de gelo, ele entendia que tinha colocado a Charlotte em perigo. Então, como noivo dela, ele deve protegê-la, mesmo que precisa pegar um empréstimo com o sistema, e ter que arriscar sua vida. Ao ver o Roel indo em direção do ovo do Criador Glacial, a Isabela tentou parar ele, já que quanto mais ele se aproximasse do ovo, menor a temperatura será. Isso faria o Roel se transformasse em uma estátua de gelo, mas para surpresa dela, o ovo glacial estava emitindo medo com a aproximação do garoto. Ao mesmo tempo o sistema notificou que o processo de absorção tinha sido iniciado, e o tempo estimado era de 180 segundos, taxa de sucesso 73%. Contagem regressiva, 179, 178, 120, 119. Quando mais segundos se passavam, mais o Roel absorvia a calamidade. Naturalmente a Charlotte ficou preocupada com a segurança do seu noivo, já que o corpo dele estava sendo cobrido com camadas de gelos. Então, para apoiar ele, a Charlotte transferiu sua mana quente para o corpo dele, mas mesmo com seu apoio, ainda não era suficiente. Sua energia só era capaz de atrasar um pouco o gelo de engolir seu noivo, e depois de algum tempo, ele vai congelar até a morte antes de absorver a calamidade. E como a Isabela não queria que um membro da família Asgard se transformasse em gelo, ela decidiu dar uma mãozinha,
e ativou sua magia. Ao mesmo tempo, uma constelação no estilo Cavaleiro do Zodíaco apareceu atrás dela, e ela pediu para Charlotte observar com cuidado a forma que sua linhagem deve ser usada. Eles não se curvam ao destino, mas sim mudam ele. Assim, graças ao poder da linhagem dela, Roel teve sucesso na absorção de uma parte do ovo da calamidade, e adquiriu a habilidade de toque glacial, e após ficar aliviado por ter conseguido, ele acabou desmaiando. Depois, ao ver que a temperatura do Roel continuava caindo, a Isabela explicou que isso era o efeito colateral por ter absorvido o ovo. O lado bom disso era que o espírito dourado poderia suprimir a calamidade com eficácia, mas como a frieza está dentro do corpo dele, para isso dar certo uma delas teria que injetar sua energia de maldição nele, e como a Charlotte é a noiva dele, ela deverá fazer isso. Simplificando, ela vai ter que beijar o Roel. Naturalmente ela ficou envergonhada, e para incentivar sua Corrai, Isabela falou que com suas qualidades de origem, elas devem ser fiel ao amor até o final. Só com um olhar ela sabe que o Roel é o tipo de cara que atrai outras garotas, então ela não deve se contentar em ficar em desvantagem. Ela tem que dar seu melhor para ter um final feliz com a pessoa que ela ama. Ao ouvir isso, Charlotte lembrou da irmã adotada e da princesa tentando parar seu noivado com o Roel, e decidiu não perder para elas, e em seguida ela beijou seu noivo. Quanto mais o tempo passava, mais o gelo no corpo dele ia derretendo, e após alguns minutos, o prota acabou recuperando a consciência, e ao invés de ficar envergonhada em se pega no pulo, a Charlotte ficou aliviada por ele estar bem, e a Isabela elogiou ela pelo ótimo trabalho, e animada ela perguntou se ele estava bem, e o Roel respondeu que não sentia mais frio. Ao mesmo tempo, o sistema explicou para o prota sobre sua habilidade de toque glacial. Ao ativar essa técnica, ele vai liberar uma aura de gelo direcionada nas proximidades. Pode se manifestar de qualquer forma para fins ofensivos e defensivos. A área e a força da aura de gelo são decididas pela mana do usuário, e ele teria calafrios intermitentes como efeito colateral. E mesmo com esse grande preço a se pago, ele estava feliz com sua habilidade, já que a energia da sua noiva será capaz de ajudar ele com isso. Depois, ao ver a contagem regressiva, ele percebeu que só terá que sobreviver por mais 2 dias. Então ele não vai poder testemunhar a chegada da frota dourada no pier do Chifre Duplo, mas pela perspectiva da sua era, isso prova que a Rainha Isabela conseguiu, e que a civilização humana persistiu graças à proteção dela. Assim corta para outra cena onde nós vemos Gordon Sophia, o inimigo da Isabela, perguntando para seu subordinado quem foi que ajudou a frota dourada contra o Kraken, e o Douglas, um membro da Associação de Heróis, respondeu que de acordo com seu batedor, mais uma pessoa com a linhagem do Espírito Dourado apareceu no navio de guerra, e isso significa que agora tem 2 pessoas que podem iniciar a operação do selo definitivo, mas mesmo as coisas ficando mais difíceis. O plano do Gordon em parar a Isabela de continuar cometendo esse erro, e garantir que sua família Sophia recupere sua glória antiga, não mudou. Por isso ele deu para o Douglas a missão de eliminar essa segunda pessoa com a linhagem dourada. Enquanto isso, na frota, Isabela perguntou se o Roel gostava da Charlotte, e envergonhado com sua pergunta, ele respondeu que gosta dela. E como eles estão noivos, ele eventualmente vai gostar ainda mais dela no futuro. Ao ouvir sua resposta, a Isabela falou que agora ela deve garantir o sucesso dessa missão, mesmo que ela se derreta ao usar sua habilidade mais forte em excesso. Seu plano B é usar toneladas de líquido espiritual dourado para selar o ovo da calamidade e afundar ele diretamente nas profundezas do mar. Ela era a única que podia iniciar essa operação, por isso seria difícil ela realizar o plano B sozinha, mas agora com a Charlotte no navio, ela poderá fazer isso. Mas o problema é que o Gordon vai aproveitar essa chance para atacar a Charlotte, por isso ela pediu para o Roel proteger a noiva dele com sua vida. É claro, ele aceitou essa missão, já que é seu dever proteger sua noiva, e vendo a confiança dele, a Isabela lembrou do Vincent. Mas o prota não gostou de ser comparado com seu ancestral. Sua família Ascart é conhecida por morrer muito cedo. Depois, quando Roel perguntou para Isabela se o destino é realmente imutável, ela explicou que sua família não se curva ao destino, mas sim mudam ele, então ele também não deve deixar o destino controlar sua vida. E após dizer isso, ela ouviu o som de sirene, e se preparou para dar as boas-vindas para seu inimigo. Assim, ao ver o navio do Gordon, ela percebeu que ele que tinha enviado o Kraken para atacar a frota dourada, e era graças à associação de heróis que ele podia comunicar com os oceanios, e sem ficar de papo furado, a Rainha Isabela ordenou que sua tripulação atacasse seu inimigo, e deixou a proteção da Charlotte com o Roel. Enquanto uma guerra naval acontecia, Charlotte estava operando a frota dourada com sua magia de linhagem. Aí do nada o Douglas apareceu silenciosamente nas sombras, e foi em direção dela. Mas antes dele se aproximar demais, ela notou sua presença, e por ter sido descoberto, ele desistiu do ataque surpresa, e disparou sua magia em direção dela. E mesmo ela usando sua técnica de proteção, sua barreira foi quebrada.
Mas quem foi atingido pelo golpe não foi ela, e sim o Roel, que entrou na frente dela no último segundo. E com a intervenção dele, o Douglas ficou surpreso em descobrir que ela tinha um guarda, mas como ele feriu o garoto gravemente, ele não considerava o guarda uma ameaça, e decidiu acabar com a garota logo. Ao mesmo tempo, a sereia que habitava dentro do Roel usou sua energia para curar o ferimento dele, e também abençoou ele com seu poder sagrado, e em seguida o Prota abriu os olhos. E se movendo em uma grande velocidade, ele apareceu na frente da sua noiva, e com apenas um movimento, ele destruiu a magia do seu inimigo. E após tanto Douglas quanto a Charlotte ficarem surpresos, o figurante se sentiu ameaçado e recuou. Ele não conseguia entender como seu inimigo não morreu mesmo tendo uma lâmina perfurando seu peito. Para piorar, ele foi ferido pela habilidade de gelo desconhecida do seu alvo. E devido a isso ele decidiu recuar para fora da sala, já que ele está em desvantagem neste lugar fechado. E após decidir fazer isso, ele se transformou em água e fugiu para o oceano. Naturalmente o Prota não ia só ficar olhando seu inimigo escapar. Então, sem pensar duas vezes, ele decidiu ir atrás dele, mas acabou sendo parado pela sua noiva. Ela estava preocupada com a segurança do Roel, já que o mar é vantajoso para o assassino, mas acalmando ela, o Prota falou que tinha tudo sob o controle. Enquanto isso, no lado de fora, o Douglas estava confiante que não perderia no mar, mas ao ver o Roel com uma aparência estranha deslizando pelo oceano, ele ficou chocado, e como não fosse o suficiente, o Prota apareceu na frente dele. Mas ao invés de reconhecer que não tinha mais vantagem no mar, o Douglas ficou irritado e atacou seu alvo. E assim os dois começaram a trocar em golpes em uma grande velocidade, e depois de alguns minutos desse jeito, o figurante pulou de volta por navio, e tentou mostrar que estava confiante, dizendo que o oceano é seu domínio. E ele não perderá nesse lugar, já que mesmo que o Roel congele ele vai ressuscitar quando entrar em contato com a água. É claro, o Prota não se sentiu ameaçado com isso. Se o Douglas pudesse controlar o oceano seria problemático, já que seu inimigo poderia invocar um tsunami que derrubaria o navio. Então, como seu adversário não pode fazer isso, Roel estava confiante na sua vitória. Naturalmente o Douglas ficou irritado com a arrogância dele, e usou seu movimento especial para eliminar o Roel. E diferente do que o inimigo esperava, o Prota ficou aliviado ao ver ele atacando pelo ar, já que ele não pode selar seu inimigo no gelo. Por isso ele fez o figurante perder a paciência e atacar pelo ar, assim usando seus olhos de pedra, que é uma habilidade que faz os que estiveram vivos voltarem à terra. Ele transformou o ataque especial do seu adversário em pedra, e em seguida petrificou o Douglas. E para encerrar a batalha com chave de ouro, Roel falou que seu inimigo cometeu um erro fatal. Quando atacou sua noiva, ele nunca permitirá que um inseto inútil machuque a Charlotte. Enquanto isso, do outro lado do campo de batalha, a Isabela estava destruindo tudo, e o velho estava dando o seu melhor para desviar dos golpes dela. Ao mesmo tempo, a contagem regressiva da bênção da sereia se encerrou, e o Roel, extremamente cansado, acabou caindo nos braços da Charlotte. Voltando para a Rainha Isabela, nós vemos o velho ajoelhado no gelo depois de levar uma surra, mas mesmo após ser derrotado, Gordon não queria se render, já que na cabeça dele quem deveria se render é ela. Porque a batalha ainda não acabou, sua carta na manga já estava a caminho, e vendo aquela coisa bizarra indo em sua direção, a Isabela perguntou para o velho o que era aquilo, e ao invés de responder sua pergunta, ele começou a falar um monte de baboseiras sobre destino e deusa, e não aguentando mais ouvir suas baboseiras, ela meteu uma bala na cabeça dele. A rainha despreza um rei que não pensa em seu povo, mesmo sendo um inimigo. Ele era um líder, mas ao invés de proteger seus cidadãos, o velho usou eles como sacrifício. Ao analisar a nuvem negra, ela percebeu que aquilo é um dos mestres do terror, o pai das trevas. Eles foram categorizados pelas civilizações antigas como catástrofes, e nessa situação desesperadora, a única coisa que ela poderia fazer é notificar os marinheiros que aquele monstro pré-histórico vai dizimar todos os humanos se eles não pararem ele. Eles devem mostrar a dignidade da humanidade para essa calamidade. E seguindo a ordem da rainha, os marinheiros atacaram o monstro pré-histórico, mas para o desespero deles, seus ataques não fizeram nenhum dano no seu alvo. Ao invés disso, a calamidade ficou irritada e atacou os humanos. Sua mão gigante fez os navios serem arremessados para longe, e quando os marinheiros foram cair no oceano, a rainha usou seu estende para salvar eles, e colocou todos eles de volta no navio, e em seguida deu um socão no monstro pré-histórico, mas teve seu ataque defendido facilmente. Ao ver o quão impotente ela era na frente do Pai das Trevas, ela se sentiu frustrada. Seu poder de nível de origem 2 e toda a frota dourada é suficiente para destruir um país, mas ela não conseguiu ferir o Pai das Trevas, então mesmo não querendo, ela teve que aceitar que não venceria essa batalha. Vendo a rainha levando uma surra, Roel ficou preocupado, já que ele ainda tinha um dia antes de poder voltar para sua linha do tempo. Ele só consegue pensar em uma maneira de sobreviver nessa situação. A Charlotte teria que ativar a operação de selamento permanente, mas fazendo isso ela colocaria sua vida em risco.
E antes dele decidir o que fazer, a Charlotte interrompeu ele, dizendo que essa joia é um coração de proteção, um item amaldiçoado feito de uma mistura de 7 joias do mais alto nível. Essa joia tem uma maldição de sobrevivência, com isso ele será capaz de sobreviver. E terminando de dizer isso, ela colocou a joia na barriga dele, e antes do Roel conseguir reagir, ela empurrou ele para fora do navio, e por estar sem energia, ele acabou caindo no mar sem poder fazer nada. Rapaziada, se vocês querem a continuação da jornada do vilão Talarico, deixa o like, e por favor inscreva-se no canal, para me ajudar a crescer o canal ainda mais. Muito obrigado mesmo pelo grande apoio de todos vocês, graças a Deus e também a vocês. Eu consegui chegar aos 84 mil inscritos, e como eu sei que vocês são fera, eu acredito que nosso clã de apreciadores de obras de alta qualidade vai bater a próxima meta, e vai chegar aos 90 mil inscritos.